Meu marido odeia o meu filho. Mais uma história que a gente vai assistir hoje. Então, essa história aqui foi mandada. Na verdade, vocês me marcaram nessa história, né? E quem subiu foi a Rafaela Cavalcante. É uma história que ela conta, parece que ela teve um filho e depois se casou com um cara. E o cara, bem, vamos assistir ela falando, né? Acho que é mais fácil do que eu ficar aqui contando pra vocês. Inclusive tem uma coisa pra falar, o nosso quadro de histórias de vocês vai voltar para esse canal. Isso quer dizer que você pode mandar a sua história aqui, ó, no contato@betaboixá.com.br. A gente quer história de quê? Quer história de traição, história de gente quebrando a cara, história de você se vingando, chamando um agiota, quebrando a perna das pessoas. Mas eu vou contar tudo como se fosse história pra ninguém me envolver em crime nenhum. Mas, se você quer contar a sua história de relacionamento, de date ruim, pode ser de tudo, gente. Pode ser história triste, pode ser história feliz, pode ser história de tudo. Que a gente vai voltar a ter o quadro aqui pra contar a sua história. Lembrando que, obviamente, não vamos expor o nome de ninguém, não vamos expor nada que possa identificar as pessoas. E não deixe de mandar junto com a sua história. Manda um WhatsApp, manda alguma coisa. Caso a gente tenha uma dúvida sobre a sua história, a gente vai entrar em contato, né? Pra você contar melhor a história, porque tem gente que manda umas histórias que não dá pra entender porra nenhuma. Então ajuda nós. Manda com riqueza de detalhes, tá? Sua historinha, que vamos voltar a contar aqui, inclusive no podcast, tá? Então tá bom, então. Obrigada. Voltando aqui para a história. E vamos lá, Rafaela. O meu marido falou pra mim que ele tá cansado de cuidar dos filhos dos outros. O filho dos outros em questão é o meu filho, Bento, de 5 anos, que mora com a gente. A gente tem 1 ano de casado. O Bento sempre morou com a gente. Eu sou a mãe dele, né? A gente sabe que a criança mora com a mãe. Enfim. Ontem eu cheguei, era umas 7 e pouco da noite, no caso, do meu presencial, que acontece 1 ou 2 vezes na semana no máximo. Quando eu vou presencial, o Bento vai pra uma escolinha de manhã, a perua pega, leva pra outra escola e deixa ele aqui umas 6h15, 6h20. E eu chego 7 e pouco, às vezes até antes. Então ele fica com o Bento, assim, nesse período de cuidar mesmo, 1 hora ou às vezes até menos que isso. Ele não tem responsabilidade de pai com o Bento. Ele não cuida do Bento. Não é como se eu morasse com o pai do meu filho e eu dividisse as tarefas, por exemplo, dar o banho nele, que eu tô colocando a comida. Não existe isso. Eu tô fazendo a comida, eu vou colocar, eu vou dar a comida, eu vou dar o banho, eu vou fazer tudo. Eu nunca destinei esse tipo de responsabilidade pra ele. Uma, porque eu jamais faria isso. E outra, porque ele nunca se mostrou querer fazer parte disso. Como eu preciso trabalhar, a gente sabe que eu preciso, isso não era uma questão. O fato de quando eu fosse presencial ele buscar. Na verdade, eu não achei que fosse, né? É uma questão. E eu nem me direito. Eu passei quase que a noite inteira acordada tentando me entender. O sentimento que eu tenho é, tipo, como se fosse um sentimento de luto. Pelo meu relacionamento, pela minha casa, pela minha família, pelo um ideal de pessoa, mas sobretudo sobre a situação que eu coloquei o meu filho. Gente, eu trabalho, sabe? Eu sou CLT. Na verdade, eu sempre trabalhei. Antes de eu conhecer meu marido e a gente casar e morar junto, eu morava sozinha com meu filho, eu pagava minhas contas e me virava, sabe?
O Bento tem uma relação com o pai, assim, frequente. O pai dele faz parte da vida dele, pega ele, enfim, cumpre suas responsabilidades de pai. Que a gente sabe, né? Enfim, mas ele tá lá. E assim, começa a passar um filme na minha cabeça, tudo de novo, sabe? E que eu vou ter que procurar casa, não sei onde eu vou morar, não tenho dinheiro pra pagar um aluguel, manter uma casa sozinha. Nesse momento, eu ganhava mais quando eu vim pra cá, quando eu morava sozinha com o Bento. Eu saí do PJ pro CLT e meu salário baixou muito. Calma aí, eu tô tentando entender uma coisa, assim. A gente ainda precisa ouvir mais a história para entender exatamente o que está acontecendo. Pelo que eu tô entendendo, ela. A gente não precisa aqui nem falar que esse cara é um lixo, porque eu acho que ela própria já entendeu isso, né? É aquela história. Primeiro, quando o menino, pelo que eu entendi, o Bento tem 5 anos de idade. Isso quer dizer que quando eles começaram a namorar, casaram, etc., essa criança já existia. Esse cara já sabia que ele estava junto, estava se casando, né? Estava namorando com uma pessoa que tinha uma criança. E eu não sei se esse cara deve ter tido essa consciência, mas que estar com essa pessoa é estar com uma mãe de uma criança, certo? E a gente sabe o inferno que é muitas vezes, né, na vida de mães solos, de mães que o pai abandonou a criança ou separou e tem a criança. A gente sabe o quanto tem um monte de cara babaca que primeiro, muitas vezes nem se relaciona. Quando se relaciona, acha que tem qualquer capacidade de afastar essa criança da vida da mãe. Como se a prioridade dela não fosse a criança antes de você, né? Vamos antes de tudo, ter essa consciência, né? Obviamente que a Rafaela não fez essa criança sozinha. Pelo que eu estou entendendo aqui, o pai da criança é presente na história. Mas o cara que chega... É isso, né? O homem ele sempre tem a capacidade, ele sempre tem o direito, entre muitas aspas, de abandonar a criança. E eu acho que o cara que está namorando e casou com uma mulher que tem uma criança, em algum momento fala, eu não tenho mais saco de lidar com essa criança, é um puta privilégio, né? É um privilégio que ele tem, porque ela muitas vezes não tem esse privilégio de chegar e falar que não tem saco. O que me choca é isso, na verdade, o cara chegar no ponto de achar que tudo bem. E sei lá, gente, é tão complexo, né? Tão complexo, porque também é aquela história. Ao mesmo tempo que eu acho que esse cara não tem obrigação de cuidar de uma criança que não é dele, não tivesse começado o relacionamento desde o início, né? Porque eu sei lá. Mas vamos ouvir melhor a história, porque até então, pelo que eu tô entendendo, ela já sabe que o cara não serve pra ela, né? Gente, a gente não tá falando de uma pessoa indecisa de seus 20 e poucos anos. Não é sobre isso que a gente tá falando. Quando você assume um relacionamento com uma pessoa que tem filho, eu preciso falar pra você que a criança vai junto ou você já sabe? Porque assim, o que eu pensei? Isso nunca foi uma questão. Nunca foi uma questão. Ah, a gente vai morar junto, a gente vai casar e o bem. Não! Isso nunca foi uma questão. Aí, ontem eu cheguei normal em casa, eu cheguei abraçando e cumprimentando todo mundo, cansada, sabe? Porque eu moro longe da empresa, quando eu tenho que ir pro escritório eu passo muitas horas dentro do ônibus. Sabe? Eu não consegui comer ontem de noite.
Eu tô muito, sabe, uma sensação de desespero. Eu preciso fazer alguma coisa que dê certo. Eu preciso sair daqui, gente. É inegociável. Não existe Rafaela sem Bento. Não existe o fato dele vir e falar uma coisa dessa pra mim. O que eu fico pensando é, e eu acho que ela deve falar isso em algum momento, qual é o objetivo desse cara de falar isso? Ele tá falando isso do tipo, olha, realmente não dá pra gente continuar casado porque eu não quero assumir essa criança. Ou ele acha que falando isso, ela vai falar, não, beleza, então eu vou despachar essa criança com outra pessoa. Qual é o objetivo dele de falar isso? Isso que eu tô curiosa pra entender. O que que ele. Aonde ele quer chegar falando uma coisa dessa? Isso não é um traço da minha personalidade que ele quer que eu resolva, que eu minimize, que eu preste atenção. Gente, se ele tá cansado de cuidar dos filhos dos outros. Não, e esse papo é foda. Se fosse filho dele, ele não estaria cansado? Porque tem isso aí que eu acho muito filha da puta. Porque, de novo, foi o que eu falei. O cara não tem obrigação de cuidar de uma criança que não foi ele que fez, entre muitas aspas. Mas aí não tivesse nem começado o relacionamento. Não tivesse nem casado. E, gente, a gente não tá falando de um namoro, a gente tá falando de um casamento. Né? A gente tá falando de um casamento. O cara que teve tempo suficiente pra saber se ele queria estar do lado dela ou não. Né? Em algum momento ele, cansei, foda-se. Sendo que ela tá falando que ele nem fica com ela. Que ele nem fica com ele. Né? Que a criança nem fica com ele. Fica no máximo, tem que cuidar de 1 hora no máximo. E é aquilo, se você está num relacionamento, você está comprando aquele pacote completo. Você está comprando o pacote de estar ajudando essa pessoa a viver a vida dela. Né? Não existe você comprar só pela metade. Do tipo, não, eu quero estar com você, mas a criança não quero que esteja junto. Não existe isso. Né? Por isso que eu tô nessa dúvida de tentar entender qual é o objetivo. Ele tá falando assim, vou sair de casa, acho que chega, pra mim deu. O que me irrita nessa história é falar do filho do outro. Porque a partir do momento, e pode discordar aí na sua casa, a partir do momento que você começa o relacionamento com uma criança, com uma mãe que tem uma criança, né? Inclusive deveria servir também para o pai que tem uma criança, mas a gente sabe muito bem que pai, na verdade, não tem criança, né? Quem tem criança é a mãe e o pai muitas vezes está ali só de palhaço na história. Então, assim, quando você começa um relacionamento com um adulto que é responsável por uma criança, se você não começa esse relacionamento, se você não casa com essa pessoa com a expectativa de amar essa criança e cuidar dessa criança como se ela fosse sua filha, você não devia nem ter começado. Essa história de, é porque fulano é meu enteado, não sei o que, etc. E aí você não cria uma relação e que você só vai passar a amar ou buscar ter uma relação com uma criança que seja do seu próprio sangue, desculpa, você é um babaca. Você não deveria nem estar começando. Pra mim, isso não entra na minha cabeça. De verdade, assim, não entra na minha cabeça. Se você está começando uma relação onde aquela pessoa é responsável por uma criança e você não tem nem a perspectiva de tratar aquela criança como um filho, tá ok, porque a outra pessoa que geriu aquela criança, né, que gestou aquela criança, ou a mãe, ou o pai, ou etc., ainda é presente na vida dessa criança, então você não vai ser pai, ou você não vai ser mãe, você vai ser madrasta ou padrasto. Independente. Se você começa uma relação com essa pessoa e não ama e não busca amar a criança da mesma forma como você ama a pessoa que você está junto, não devia ter nem começado. Onde eu tô nessa relação? A forma como ele falou do Bento, tipo, o filho dos outros, não é como se ele tivesse chegado em mim e falado assim, amor, esse tipo de responsabilidade com o Bento eu não tô conseguindo lidar bem, vamos. Não. Não foi assim que ele falou. Ai, eu comecei a entrar em desespero já. Pelo que eu tô entendendo, ela já entendeu que acabou esse relacionamento. E o desespero é porque ela não consegue se bancar sozinha. É isso. Né? E que merda. Que merda, porque eu acho que ela percebeu que ela se meteu numa furada mesmo.
Eu tô procurando apartamento pra alugar, eu não posso sair da região que eu moro. Meu filho matriculado aqui, a escolinha do contraturno é aqui. A logística tá funcionando aqui, eu preciso continuar aqui. Só que aqui, não sei, eu precisava ganhar dinheiro, precisava fazer uma ideia extra. Eu tento muito aqui na internet, mas não funciona e eu tô completamente desesperada, sabe? Eu tô gravando esse vídeo porque eu não consigo desabafar com ninguém sobre essa situação porque eu tenho vergonha de contar isso pras pessoas. Ontem. É isso. Pelo que dá pra entender, ela já entendeu que esse relacionamento acabou. Ela não deu muitas explicações, né? Depois ela fez um segundo vídeo aqui, esclarecendo algumas coisas sobre o vídeo de ontem. Umas coisas sobre o meu vídeo de ontem. Primeiro, eu queria agradecer todas as mensagens e comentários positivos, nos desejando força, que Deus os abençoe nesse momento, que tudo dará certo. É muito legal ver todo esse apoio. Sério mesmo, me fez muita diferença. Eu passei a maior parte do tempo lendo esses comentários. Tenho certeza que não consegui ler tudo, não consegui curtir tudo, mas eu passei muita parte do meu tempo lendo os comentários de apoio, tá? E também as críticas. Muitas pessoas me seguiram aqui, desejando que eu monetize, que eu entre no TikTok Shop, enfim, mais pra frente eu dou uma olhada nisso. Me seguiram no Instagram também, comentaram as minhas fotos, me enviaram mensagens. Gente, uma coisa que eu fico meio apavorada quando eu vejo esse tipo de vídeo é que ultimamente tem se criado uma ideia de que a internet, criar conteúdo, é o bote de salvação para qualquer pessoa que está desesperada. Não que não possa ser, mas o que eu sinto hoje em dia é que as pessoas que estão num desespero de conseguir dinheiro rápido ou de se bancar ou etc, fazem vídeos desesperados na internet, achando que isso vai resolver alguma coisa. Eu não sei se esse é o caso dela especificamente, mas é importante eu estar aqui comentando isso porque eu fico meio apavorada com isso. As pessoas elas acham que hoje fazer um vídeo de desespero na internet fazendo um desabafo pode ser que mude a sua vida. E pode ser que aconteça, mas a chance maior é que não aconteça isso. A chance maior é que as pessoas olhem muito aquele momento de desespero e depois aquilo passe. E em algum momento as pessoas estão com um pouco essa ilusão de que viralizar com um ou dois vídeos, ganhar um ou dois seguidores, ganhar seus 1.000, 2.000, 10.000 seguidores, começar a monetizar no TikTok, vai mudar a sua vida. Não vai, gente. Não vai. E muitas vezes isso vai ser... Essa ilusão vai ser através de um custo de você se expor. É uma lógica muito cruel, essa lógica de talvez se eu me expor o suficiente, eu vou conseguir começar a ganhar dinheiro como criadora de conteúdo. Sendo que, gente, ser criador de conteúdo é um trabalho. É um trabalho como qualquer outro, que você vai ter que estar ali fazendo aquilo sempre. E você não vai ter história da sua vida chocante ou que emocione as pessoas o tempo inteiro. Se você está achando, você está desesperado com uma situação, está achando que contar essa história na internet talvez seja a solução, eu te digo que talvez nem sempre seja. Porque você não vai ter uma história dessa para contar todo dia. As pessoas estão achando que isso aqui, que viralizar no TikTok é um pote de ouro. Não é, gente. E hoje em dia menos ainda, tá? Porque hoje em dia até o povo que está todo dia produzindo conteúdo aqui não está conseguindo viver disso aqui. Então, assim, você quer ser criador de conteúdo? Para com esse treco da sua cabeça de achar que você vai fazer um conteúdo, vai viralizar e do dia pra noite você vai ficar rica, ou você vai conseguir, nem ficar rica, mas assim, conseguir pagar suas contas, porque não é assim. Você criar conteúdo é todo mês você tem que criar conteúdo, é todo dia você tem que criar conteúdo, toda vez você vai ter que ter um número de visualizações que vai fazer você ter ali uma monetização. Então, assim, não entre nessa, gente.
Quer ser criadora de conteúdo? Monta uma estratégia de realmente, olha, eu vou começar a criar conteúdo, vou fazer isso aqui. Agora, não vá com essa cabeça de que você vai contar uma história triste e você vai viralizar. De novo, não estou falando dela especificamente, tá? Mas estou usando esse momento porque eu estou vendo isso acontecer direto. Não ache que você vai viver de uma história que viralizou sua, porque no mês seguinte não vai ter outra história. E aí você vai botar todas as suas fichas numa coisa que pode até ser... E o foda é que as pessoas normalmente viralizam quando é um momento onde elas nem são monetizadas. E aí, com uma viralização, elas conseguem ser monetizadas. E aí, os próximos vídeos que você fizer, o povo não vai estar se importando com as novas coisas que você vai contar. Então, talvez não seja a melhor estratégia você expor a sua vida. E ao mesmo tempo... Por que eu estou falando isso? Porque você vai expor talvez mais do que você quer, ou do que você consegue, ou do que você deveria, para ganhar dinheiro. E aí depois você vai terminar sem dinheiro, porque a monetização não faz essa diferença toda. Você já colocou sua história, entre muitas aspas, de graça na internet. E aí depois você vai terminar com um monte de gente dando opinião sobre a sua vida e sem dinheiro. Porque, assim... Tenha consciência do que é você ter a internet inteira dando opinião sobre a sua vida. E olha que eu tô falando isso sendo uma pessoa que faz muitas vezes react de histórias da internet. Mas o que me apavora um pouco é depois as pessoas caírem na real de que elas estão abrindo a intimidade delas. Tem gente que faz isso de forma consciente, tudo certo, faz parte do jogo. Agora, nem sempre as pessoas têm essa consciência. Tenha essa consciência, por favor. Tá? Então tá. Eu tô ainda assustada com a repercussão, porque meu perfil era um perfil pequeno de 200 visualizações, gente. Eu jamais esperaria algo como isso, então assusta, sim. Mas é muito legal o apoio de todo mundo. Mas vamos lá. Eu não sei se ficou claro pra todo mundo, mas no momento em que eu gravei o vídeo, eu já estava decidida do divórcio. Ele não era uma... Tudo. É isso. Que bom. Isso que eu fiquei com essa sensação, mas eu não tinha certeza, porque ela não fala isso no vídeo. Mas é isso. Quando ela fez o vídeo, ela não fez o vídeo pra, tipo... Ai, meu Deus, olha que droga, meu marido está falando isso, eu não sei o que fazer. Não, ela já sabia. Ela estava consciente de que o cara não tinha como continuar. Que essa situação não tinha como continuar. Ótimo, que bom. Possibilidade. Não estava perguntando o que vocês acham, pessoal. Devo conversar com ele? Não, tá? Eu já estava decidida. Na verdade, eu me decidi que eu iria ir embora no momento em que ele falou aquela frase pra mim. Porque eu não respondi, eu não discuti, eu não quis saber o porquê, eu não quis entender, eu não quis nada. Eu só comecei a pensar comigo mesma o que eu iria fazer e digerir a situação. O vídeo foi gravado no momento de desespero. Eu falo sobre o luto da relação e de um ideal de pessoa. Mas, gente, agora eu entendo que o que mais me deixou chateada e o motivo de todo o meu desespero realmente é o fato de ter que sair daqui sozinha e ter que me preocupar muito com questões financeiras, de como que vai ser isso, aonde a gente vai morar, como vai ficar a escolinha do Bento, como ele vai se sentir nessa situação. O meu desespero maior é esse, tá? Mas podem ficar tranquilas que eu terminei, tá bom? Eu não estou mais casada. Agora é um momento em que eu estou indo atrás do pós disso. Muita gente comentando assim, termina, como se fosse fácil desse jeito. Nem todo mundo tem um lugar pra voltar. Exato. Não, definitivamente não é fácil. E eu me compadeço muito com essa dor dela, porque é isso. Na verdade, ela não tá vindo na internet falando, gente, o que vocês acham? E que bom que ela tem essa consciência, que bom de verdade. Porque me preocuparia se ela tivesse vindo pra internet falando, ai, gente, meu marido fez isso. Como a gente sabe que uma galera faz. Uma galera sonsa faz.
E depois fica, ai, nossa, mas como que estão falando, não sei o quê. Ela veio pra internet pra desabafar uma situação que ela já sabia que não tinha como continuar. E vou te dizer que isso é meio raro, né? Porque normalmente a gente sabe que o povo vem pra internet pra se fazer de sonso, contar uma história bizarra e achar que pedir a opinião das pessoas pra depois continuar e falar, ai, porque vocês estão se metendo na minha vida, né? Que bom que ela já veio pra cá com essa consciência de que não tinha como sustentar uma situação dessa continuar. E ela veio aqui pra desabafar só. Eu, por exemplo, não tenho pra onde ir. Eu não falo com o meu pai, ele não é uma pessoa presente. A minha mãe mora num apartamento de 32 metros quadrados com o meu irmão de 18 anos. Não me cabe lá com o Bento, sabe? Eu já não moro com a minha mãe faz anos. Essa não é uma possibilidade. Então, o que eu preciso fazer é achar algo que caiba no meu bolso pra mim e pro Bento. Essa é uma tarefa difícil, porque não sei se vocês sabem, um aluguel em São Paulo é muito caro, vai comprometer muito da minha renda. Não sei se meu nome vai ser aprovado nisso por questão da renda, sabe? Então, por isso que seria legal eu ter uma renda extra. Já pensei em várias possibilidades, vocês me deram muitas ideias. Me falaram pra abrir vaquinha, mas, gente, agradeço muito. Não há necessidade, tá bom? Eu não vejo um porquê vocês abrirem uma vaquinha pra mim. Até porque se eu achasse um lugar e desse tudo certo pra eu me mudar, eu teria o dinheiro da mudança agora nesse momento. O que me preocupa mais é o valor do aluguel e todas as despesas que vêm depois. Mas isso é uma coisa... Meu Deus do céu, eu amo essa mulher, assim, de verdade. Ela tem bastante consciência de tudo. Ainda mais da questão da vaquinha, porque tem uma galera que também acha que vai viver da vaquinha. A vaquinha, independente de ser... independente de você conseguir, porque muitas vezes as pessoas não conseguem, porque, gente, é isso. A vaquinha é muitas vezes uma forma das pessoas ajudarem, sendo que aquilo não vai ser recorrente, não vai ser sempre, não é um trabalho. Pode até, numa situação de desespero, as pessoas ajudarem a ela sair dessa situação, mas não vai ser para sempre. Não é uma coisa que todo mês vão estar lá ajudando. Que bom que ela tem essa consciência, né? Que bom que ela tem essa consciência. Que eu vou olhar tudo certinho. Eu só não espero que vocês entendam de mim que amanhã eu vou sair com uma trouxinha de roupa e meu filho no braço, entendeu? Não vai acontecer dessa forma, tá bom? Eu vou fazer as coisas de forma planejada. Eu quero que ele esteja num ambiente bom e que seja bom pra ele, que ele não sinta tanto esse momento. Então, vai ser um processo um pouco mais demorado. Eu vou procurar o lugar ideal. Enfim, as coisas vão ser feitas com calma. Então, não esperem pressa da minha pessoa, tá? Inclusive, na segunda-feira, eu tenho um presencial. E se ele não puder ficar com o pai dele, a gente vai seguir nossa rotina normal. Eu vou conversar com a minha chefe e pedir pra sair mais cedo. Vou explicar toda a situação pra ela. Mas podem ficar tranquilas que, desde quando aconteceu, o Bento não ficou mais sozinho. E isso não vai acontecer nunca mais daqui pra frente, tá bom? Muitas pessoas também foram num vídeo que eu tenho aqui no perfil contando a nossa história e dizendo que foi muito rápido e que, enfim, aí começaram a me criticar por isso. Gente, não vou fazer a coitada e vir me defender sobre essa questão aqui na internet. Jamais, tá? Eu reconheci total o meu erro. Desde quando a situação aconteceu em si, todas as vezes que eu paro pra pensar e analisar, eu me sinto mega culpada porque eu sei que foi eu que coloquei eu e meu filho nessa situação. Então... Nossa, desculpa, não foi não. Eu não sei qual é a sua história, você não contou ainda, mas é bizarro. Na verdade, quem tá errado nessa situação é o cara, né? Não tem como dizer que você tá errada nessa situação, sendo que você nunca escondeu desse cara que você tinha um filho. Não foi uma surpresa pra ele, imagino eu. Desde o início ele já sabia, essa criança já tinha... bem, pelo menos no início do seu casamento, essa criança já tinha 4 anos de idade. Ele já sabia que essa criança existia. Com certeza, ele sabia que essa criança fazia parte da sua rotina. Com certeza, ele sabia da responsabilidade que estava assumindo quando foi se casar com você. Então, eu acho que o que você
Não tem como te culpar por você não ter pensado que talvez 1 ano de casamento esse cara ia simplesmente dar de maluco e dizer que não aguentava mais essa criança. A gente não casa acreditando que essa pessoa vai ser uma cuzona e que uma hora vai simplesmente jogar pro alto. Porque aquilo, você, como mãe da criança, não tem o direito, entre muitas aspas, de simplesmente falar: ai, cansei, não aguento mais essa porra dessa criança. Vou jogar pro alto e foda-se. Como a gente sabe que um monte de homem faz. Né? Mas o decente seria, né? Assim como a mulher muitas vezes não tem esse direito e não vai fazer isso, o decente seria o cara ter essa mesma consciência de que ele não tem esse direito de simplesmente, ai, foda-se, vou jogar pro alto, vou abandonar e não tô nem aí. Mas a gente sabe que a situação não é bem assim. Mas, se o cara se envolveu com você sabendo disso tudo e 1 ano depois ele simplesmente cansou e foda-se, e aqui pode ter... Eu tô lendo um comentário, eu tô falando com vocês, estou lendo um comentário que tem uma pessoa que falou assim, ó: amiga, desculpa a pergunta, mas não pode ser por ciúme de ser filho de outro homem? Às vezes isso deu nele do nada e ele se expressou usando o filho. Já perguntou sobre isso? Se for isso, ele tem mais é que se fuder, desculpa. Isso não é nenhuma justificativa, muito pelo contrário, esse cara é um merda. Esse cara é um merda. Porque, e aqui eu tô dando assim, primeiro, se ele se cansou, sorte a dele, que realmente a criança não é dele, e que ele acha que ele tem essa capacidade de simplesmente, olha, eu tô casada com você, casei, porque, cara, não é um namoro. Lembrando, não é um namoro. O cara casou com você, o cara mora junto com você, esse cara já não tem o direito de se arrepender dessa história. Ainda mais de uma forma tão leviana. De simplesmente chegar e falar: eu não aguento mais essa porra desse moleque. Não teve tempo suficiente antes para se ligar? Para saber minimamente? Porque assim, de novo, essa mãe não tem esse direito de chegar um dia e falar: tô de saco cheio. Gente, ter filho não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa barata, não é uma coisa tranquila. É um trabalho do caralho, ainda mais pra mulher, 1000 vezes mais. Essa mulher não tem esse direito de simplesmente falar: não aguento mais. Esse cara casar, morar junto, em 1 ano não aguentar mais, sinceramente, eu não sei a história direito para poder julgar. Mas, pelo que está sendo contado, complicado. Né? E se for por masculinidade frágil ainda, então, do cara achar que, ai, não aguenta esse cara porque, na verdade, tem um outro cara envolvido, caralho, você não sabia de nada disso antes? Descobri agora. E é isso. Ela tem total consciência disso, total consciência de que a partir do momento que esse cara fala isso, não tem mais volta, não tem mais como sustentar essa relação. E o desespero dela é que, puta que pariu, mudei minha vida inteira. Me estruturei inteira para esse cara me abandonar. E esse é o desespero dela, esse é o desabafo dela. Sim, tá? Eu concordo com os comentários de vocês. Concordo. Então não tem como culpar ela, desculpa. Não tem como dizer que ela não... Ela que colocou ela e o filho nessa situação. Ninguém casa achando que o cara vai ser um merda. Plenamente com os comentários de vocês. Mas nesse momento, eu tô mais focada em resolver a situação pra que fique... Eu tava gravando o vídeo agora e ele me ligou porque ele viu o vídeo. Mas enfim, gente, é só isso que eu quero que vocês saibam, tá bom? Nunca deu sinais, ele nunca tratou meu filho mal, inclusive o Bento adora ele. Deu algum erro aqui no vídeo dela, tá? Isso aqui é na gravação mesmo. Todo mundo sempre viu o quanto ele tinha carinho pelo Bento, como eu sempre falo, né? Não acho que foi uma coisa de agora também, enfim. Como eu disse mais acima, talvez tenha sido algum problema comigo, que ele tenha visto esse jeito de me atingir e terminar com a relação. Mas é isso, gente. Eu agradeço todo o carinho de vocês, tá bom?
E, enfim, o vídeo tomou uma repercussão muito grande e agora eu vou ter que lidar com isso, porque chegou. Aliás, seria muito mais corajoso da parte dele, é isso, terminar um relacionamento falando, eu não quero mais estar junto. E aí tudo certo. O cara não tem obrigação de estar junto mesmo, não tem obrigação de achar que deu certo. Sabe, de continuar com uma situação que não tá boa pra ele. Agora, tem formas e formas de fazer isso, né? Do tipo, chegar pra ele e falar, olha, não tá dando mais pra mim, eu acho que é isso, não curti o relacionamento, você me desculpa e vamos dar um jeito da gente terminar da melhor forma possível. Eu acho que isso é possível, né? Agora, chegar e falar, não aguento mais a tua criança, é foda. O vídeo tomou uma repercussão muito grande e agora eu vou ter que lidar com isso, porque chegou nele e vai chegar em mais pessoas. E é isso, gente. Mas muito obrigada mesmo. Oi, gente. E aí ela postou mais um vídeo agora há pouco. Tudo bem? Trago atualizações. Esse final de semana eu acabei ficando na casa da minha prima, né? Passei o final de semana aqui com elas. E eu troquei meu presencial de hoje pra quinta-feira pra ficar em casa e trabalhar de casa, enfim, porque nesse momento eu achei melhor do que ir pra empresa, enfim. Com a repercussão de tudo isso, eu ainda preciso me preparar pra encontrar as pessoas pessoalmente. Já com a ideia trabalhada na cabeça que talvez elas saibam de tudo, basicamente, né? Então eu preferi me resguardar um pouco mais. Então hoje, terminando meu expediente, eu vou dar uma passadinha lá na casa da minha mãe. E ainda essa semana eu pretendo voltar lá em casa, mesmo que eu tenha feito uma mala, né? Eu ainda preciso entender o que vai e o que não vai, começar a dar uma olhadinha nas coisas e preparar, porque a gente já notificou o quinto andar, então eu tenho aí mais ou menos uns 30 dias pra me resolver com tudo isso. Então eu gostaria já de começar a dar uma encaminhada a mais nessas coisas pra não deixar tudo pra última hora. Eu tô dando uma olhada em 2 apartamentos, em localidades bem diferentes, né? Um na região que eu já tô e outro na Zona Leste, que seria no condomínio da minha mãe. Eu preciso entender melhor o que vai funcionar melhor pra mim, o que aprova no meu nome, né? E a minha mãe vai estar me dando apoio nisso, por isso eu até preciso dar uma passadinha lá na casa dela. A gente ainda não se viu depois do que aconteceu e acho que é importante, né? Eu preciso encontrar com ela, conversar com ela, com o meu irmão. E é isso que eu vou fazer neste momento, né? Vou ajeitar minhas coisas aqui pra ir pra lá. E outra coisa que eu queria dizer pra vocês, estão mandando mensagens pra mim, muitas inclusive, ainda sobre a vaquinha, né? E o que eu queria dizer pra vocês sobre isso é que seria muito interessante, sim, de fato, tá? O dinheiro seria muito bem-vindo, porque todo mundo sabe que com mudança a gente tem todo esse rolê de calção, de a própria mudança em si, né? O carreto para levar as coisas e várias outras coisas que aparecem ali no meio. E não vou mentir, seria um dinheiro bem-vindo, com certeza, mas eu ainda tenho um pouco de receio que tirem as minhas intenções e as minhas verdades de contexto por conta dessa vaquinha. Eu sei que tem muita gente tentando ajudar, muita gente muito bem intencionada, tá? E eu agradeço muito por isso, mas esse é o meu maior receio quanto a isso. O meu perfil já tá, assim, aberto para monetização em TikTok Shop. Eu só preciso dar entrada nisso, verificar perfil, enfim, ainda não olhei. Não foi minha prioridade nesse momento, ainda preciso parar pra dar uma olhada pra isso, mas sim, é a minha intenção, tá? Porque faz muitos anos que eu faço conteúdo pra internet, então eu pretendo sim continuar, tá? Com as coisas que eu já seguia mostrando aqui no meu perfil, sobre as coisas que eu já falava aqui. Não quero que este assunto que a gente tá falando agora se torne recorrente, não quero mais me vincular a isso. Espero que esse seja o último... Enfim, o último vídeo que a gente fale mais abertamente, mais detalhadamente sobre esse assunto. Eu vou mostrar tudo, lógico, pra vocês, todos os processos daqui em diante, mas não quero mais me vincular totalmente a esse assunto, tá? E aproveito pra dizer que se tem alguém, porque eu vi alguns comentários sobre, se tem alguém indo no perfil do meu ex-marido procurar pra, enfim, deixar lá algum tipo de ódio contra ele, eu peço pra que vocês parem, tá? Porque essa não é a intenção, esse nunca foi meu intuito, e inclusive isso é muito sério, pode me trazer muitos problemas, tá?
Então, acho que não tem necessidade e vocês devem bem entender por quê. Já conversei com o pai do Bento ontem, ele tá bem, ele tá ótimo. E já alinhamos que ele vai passar alguns dias lá pra me ajudar, pra eu conseguir resolver algumas coisas desse lado de cá e tornar as coisas um pouco mais confortáveis pra entender se a gente vai conseguir esperar isso tudo se resolver lá em casa ou se eu vou precisar de um apoio a mais, se a gente vai precisar ficar em outro lugar. Eu ainda preciso entender tudo isso. Mas é isso, gente. Quero agradecer, tá bom? E de verdade, tem sido muito bom ter o apoio de várias pessoas. Muita gente de bom coração me mandando mensagem. Não tive tempo de ler tudo, de responder todo mundo, mas eu estou muito feliz, tá? Nesse momento. E passou até dizer que vocês vão perceber no meu semblante uma boa melhora, né? Porque eu realmente tô com o coração em paz e tranquilo. Passei a entender que as coisas só vão melhorar daqui pra frente. E, obviamente, quero deixar muito claro que desde o início, desde o primeiro vídeo, a intenção sempre foi estar onde o meu filho é bem-vindo e tirar ele de qualquer lugar em que ele possa ser visto como um fardo ou qualquer algo do tipo. Então, eu sei que vai dar tudo certo e que a gente vai ser muito feliz nós dois juntos. Beijo. É isso, né? Não tem muitos detalhes da história especificamente, mas é uma história meio rara aqui na internet. Alguém que vem contar com bastante consciência e sem romantizar esse negócio de contar história triste na internet para viralizar. Fazia muito tempo que eu não vi alguém fazendo isso. Mas é isso, a gente torce para a Rafaela que ela consiga tudo e dê tudo certo. Um beijo. E não esquece. Beijo. Tchau.